Qual o sentido de existir alguém que orienta? Alguém que orienta no sentido japonês, sensei, aquele que ensina o caminho, ele muitas vezes pode ser entendido como um professor, alguém que passa informações. Diferente de passar informações, a sensei, aquele que orienta o caminho, é aquele que observa a informação, adequa essa informação para uma condição no qual seja viável o estudante aprender no sentido de compreender o fundamento teórico e ser capaz de aplicá-lo na prática. Nesse aspecto, muitas vezes se pensa como um coach, como um técnico. O técnico tem uma pequena diferença nesse sentido, pelo menos dentro da versão portuguesa, quando se fala técnico. Técnico é aquele que ensina técnica, ensina como fazer as coisas do modo correto. Sensei, ele um pouco mais do que técnica, ele tem uma relação com a vida, não é apenas uma relação de uma ação específica. Por isso, as artes no Japão, em termo geral, elas têm uma tendência de seguir por uma ideia de espiritualização. Aquela arte vai ser a exemplificação específica para compreender o todo. Nesse ponto, é muito mais próximo da ideia de mentoria, aquela pessoa que ajuda a construir uma mente capaz de observar a realidade, julgá-la, compreendê-la, adequar-se a ela ou mesmo, eventualmente, transformar a realidade. O sensei, ele tem todos esses aspectos. No entanto, diferente de alguém que se colocaria na responsabilidade de liderar, o sensei não comanda. O sensei, ele não vai na frente do caminho. Ele ensina como seguir o caminho. Cada um deve percorrer por si mesmo. Compreender esse tipo de estrutura deveria ser algo que coloca uma responsabilidade enorme naquele que é o sensei, aquele que orienta no caminho, indica o caminho, orienta o caminho. Porque apesar dele não percorrer junto ao caminho, ele deve ter uma leitura sobre aquele que é orientado para que o caminho esteja minimamente em acordo. O que significa o caminho estar em acordo? Você já deve ter visto muitos filmes, né? Chega a pessoa que quer aprender e essa pessoa não é aceita no primeiro momento. Primeiro é feito um teste para ver até quanto essa pessoa realmente quer estar empenhada. Ela vai se sacrificar em função de percorrer esse caminho. O que isso significa? Isso significa que o sensei entende que nenhum caminho é fácil. E não existe um meio de tornar o caminho fácil. Existe um meio de preparar aquele que vai percorrer o caminho do melhor modo possível, mas isso também não é uma garantia de que ele vai ter sucesso nesse caminho. O conceito de do caminho, o modo como percorrer, esse conceito ele está muito próximo de mai, o tempo-espaço, o espaço intervalar. Então a nossa existência é o espaço intervalar entre nascer e morrer. Toda a arte espiritualizada, seja arco e flecha, uso de espadas, arranjo de flores, construir móveis, toda a arte que se colocar como espiritualizada, ela tem o conceito de mai. Ela existe dentro desse espaço intervalar. Ela existe no caminho, não é nem a saída, nem a chegada. Por que o sensei ele não precisa se preocupar com a chegada? Porque basicamente, a partir do momento que alguém está no caminho, o caminho é um só, então ele, no final das contas, já chegou. É só uma questão de continuidade. Por que o aluno tem de ser testado nesse aspecto? Para que o professor, sensei, ele possa confiar que esse aluno vai continuar nesse caminho. Hoje em dia, na sociedade ocidental e mesmo na oriental, perdeu muito sentido toda essa ideia de comprometimento e espiritualização. No entanto, muitas pessoas ainda buscam esse tipo de modo de entender a realidade, porque aparentemente para essas pessoas faz sentido. E se faz sentido que existam pessoas que buscam modos de percorrer o caminho, há sentido na existência do sensei. Aqueles que eventualmente pensam que sensei também é alguém que está relacionado com saúde, está certo também. O médico no Japão, ele é um sensei. Orienta o caminho da saúde. Então, aquele que
orienta, aquele que mostra o caminho, aquele que ensina a percorrer o caminho, é uma pessoa que não é especial por ter percorrido todos os caminhos. Talvez ele tenha a qualidade de compreender os mecanismos daquele caminho que ele orienta, que ele se colocou como o que abre espaço para que outros percorram. O espaço do conhecimento, o espaço da orientação prática, o espaço da extrapolação, aquele caminho, no final das contas, diz respeito a todos os caminhos.